Nassif, eu acho que tem um vazio por ocupar no centro-esquerda. E esse vazio ele não está sendo devidamente ocupado pelo partido que tem a responsabilidade de ocupá-lo, que é o PT. E isso deve-se tanto, obviamente, às forças que se abateram sobre os movimentos progressistas nos últimos 3 anos, empurrados pela Lava Jato, pela direita conservadora, pelos novos movimentos de direita, mas também pela incapacidade do PT de se adaptar a essas novas circunstâncias. Eu acho que é necessário dramatizar a situação nesse momento e nós não podemos ficar esperando os próximos desdobramentos, porque o centro-esquerda deve se renovar, esse debate deve ser aberto o mais rapidamente possível para ele estar pronto para encarar o desafio de 2018 e evitar o grande risco que nós corremos nesse momento, que o segundo turno de eleição seja entre a direita e a extrema-direita. O senador Lindbergh Farias ele propõe um caminho muito interessante e ele cita o exemplo do Jeremy Corbyn na Inglaterra também, de, digamos, uma virada à esquerda, colocando assim, do Partido dos Trabalhadores. É um caminho, é um rumo, porém, eu tenho, como eu disse no meu artigo, esse caminho, o PT entraria em rota de colisão com outro partido que também está se renovando muito rapidamente, se preparando para essas eleições, que é o PSOL. E eu acho que o PSOL, reforçado pelo Guilherme Boulos, e numa nova dinâmica e com uma nova estrutura, ele vai se tornar competitivo como um partido de extrema esquerda, e muito mais do que ele foi anteriormente. E, sobretudo, eu acho que cria um problema de oferta política no painel brasileiro. Um PT que vai para a esquerda e, de certa forma, se aproxima do PSOL, ele deixa esse vazio no centro-esquerda. E eu acho que seria uma pena para a oferta política no Brasil. O Lindbergh, quando ele compara com a Inglaterra, eu acho que ele omite que o Partido Trabalhista ele tem um monopólio da esquerda. E, portanto, ele tem uma capacidade de se reorganizar e, mesmo assim, continuar propondo uma oferta da esquerda que continua dominante na Inglaterra. No Brasil, não. Nós precisamos de um partido de centro-esquerda para ocupar o terreno. Eu acho que teve aqui um ponto essencial do artigo do senador Lindbergh que eu critico, que é a proposta dele de uma nova constituinte. Uma nova constituinte em plena onda reacionária me parece uma péssima ideia. O problema não é a Constituição que nós temos, é o fato que nós não estamos aplicando essa Constituição e que, na verdade, temos um governo que está tentando desconstruí-la. Então, uma frente de esquerda, uma frente constitucionalista nesse momento no Brasil é necessariamente uma frente de esquerda. Eu acho que o tema principal, e é um tema que me surpreende pela sua ausência no debate atual, é o papel do Estado. A principal consequência da crise do neoliberalismo de 2008 foi o regresso de um Estado forte. Na CIF, nós estamos vendo agora Estados Unidos que faz tarifas de importação de aço, anunciou ontem. Temos uma China que acabou de abolir os termos de mandato e vai ter o Xi Jinping como presidente até 2025. Uma Rússia que se tornou um Estado forte normalmente. Uma medida como a do Temer do teto de gastos é uma medida antinacionalista no contexto internacional atual. E o papel da esquerda é realmente se posicionar como o defensor do principal legado do Lula, que foi a reinvenção do lugar do Estado na sociedade brasileira. Isso também nos leva numa segunda dimensão que eu acho, em termos programáticos, essenciais, que é disputar com a extrema-direita os símbolos nacionais. Nós não podemos ter uma situação como aquela que o teatro do Eduardo Cunha criou para a gente em 2015, onde somos os vermelhos contra os verdes e amarelos. A esquerda é verde e amarela. A esquerda é nacionalista. Agora nós temos a escolha. Ou nós entregamos esse combate ao Ciro Gomes, ou o Partido dos Trabalhadores também resgata esse combate. No caso do... Eu acredito, e é um cenário que você vê também na França, e é um cenário que você também vê em Portugal, onde houve uma coalizão entre o centro e a extrema-esquerda, extrema entre aspas, que existe muito mais sinergias do que diferenças. Mas eu acho que o que define nesse momento uma esquerda
nós queremos uma esquerda de governabilidade, uma esquerda que consiga atingir o poder. E muito mais, nós podemos manter uma posição crítica em relação à ação do judiciário, totalmente afirmativa em relação à perseguição que está sendo feita contra o Lula, crítica da situação nos mídias no Brasil e que tenha de haver um debate construtivo sobre a forma de interação entre a mídia, o Estado e a sociedade. Mas eu acho que onde há realmente uma dificuldade entre a esquerda, entre a extrema-esquerda e a esquerda, é na relação que nós temos com o mercado. Eu acho que um dos grandes legados do Partido dos Trabalhadores, que não deve ser negado, é a capacidade de fazer uma síntese entre o Estado, a sociedade e o mercado. De construir políticas públicas que consigam potencializar o mercado no interesse da sociedade. Eu acredito que muitas vezes há uma certa negação dessas políticas públicas por parte de uma parte da esquerda. E eu vejo isso com pena. Você pode ter um mercado... Hoje, os grandes teóricos de esquerda que assumiram e que ganharam uma preponderância desde 2008, eu penso, por exemplo, na Mariana Mazzucato, ela advoga um Estado estratega. Quando o Emmanuel Macron, na França, coloca barreiras à aquisição de portos franceses pela China, eu considero isso uma política de esquerda, não uma política de direita. A ideia é retomar os princípios do desenvolvimentismo, mas com preocupação social. Com preocupação social e com um olhar realista em relação ao mercado. Você, citando aqui mais uma vez, não como exemplo programático, mas como medidas de esquerda podem ser aplicadas por governos que não são necessariamente associados à esquerda e que talvez se tornem palatáveis para uma parte do eleitorado brasileiro, você pode muito bem partir para uma nacionalização defensiva e estratégica. Isso tem sido feito na Europa por governos de direita. É absolutamente incompreensível. Eu acredito que essa resistência seja uma construção de uma opinião popular. Eu acho que, uma vez diante da realidade eleitoral, o mercado preferiria muito mais um Lula do que o candidato de extrema-direita, ou de um candidato de direita que fosse incapaz de restaurar o pacto social no Brasil. Todos nós sabemos que uma economia ela funciona bem quando você também tem um pacto social funcionando. Isso. Vejam bem, por exemplo, o que está acontecendo em Portugal. Há uma grande continuidade entre o que foi feito pelo governo de direita em termos de austeridade e o governo de centro-esquerda atualmente no poder. A diferença entre os dois é que o governo de centro-esquerda foi capaz de reativar o pacto social. E isso é que tornou Portugal uma economia e uma sociedade competitiva novamente. E completando aqui com o ponto do Lindbeck que me pareceu grave e que eu acho que contribui para essa demonização do Lula, ele fala que o centro-esquerda, ao se aproximar do mercado, contribuiu para a ascensão do Jair Bolsonaro. Eu acho isso factualmente errado. A ascensão da extrema-direita ela deve-se à falência moral e programática do centro-direita. São eleitores de centro-direita que estão migrando para a extrema-direita porque eles descobrem que o presidente do partido durante meia década era o Aécio Neves. Não tem nada a ver com a centro-esquerda. E eu acho que essa demonização da centro-esquerda vai contra os interesses do Lula. Acho que vale a pena aqui notar que isso é uma anomalia histórica. Você tem, por exemplo, François Mitterrand, que é um presidente extremamente controverso, foi descoberto um passado colaboracionista dele com os nazistas, ele era colonialista nos anos 60, mas se tornou um símbolo da social-democracia e ninguém na França, por mais que você tente desconstruir a história dele, tenta retirar ele do panteão nacional e da sua história. Mário Soares, por exemplo, em Portugal, que é um caso com muitos antagonistas, não existe algo comparável com o Lula, de você demolir um símbolo nacional. É um ativo nacional. É um ativo nacional. Pragmaticamente, todos se beneficiam com o Lula como um ícone internacional. Então, é uma coisa absolutamente extraordinária, se nós vemos na história dos grandes políticos mundiais. O que as grandes investigações, por exemplo, do New Yorker e do New York Times nos ensinaram sobre a ação desses bilionários na extrema-direita é que, de fato, na última década, eles entraram na batalha das ideias. E, a partir do momento em que eles entram na batalha da ideia, eles dão um enorme poder de fogo e uma capacidade de ação a grupos que não têm apoio popular. E eu acho que aí é que se explica, por exemplo, a emergência e a consolidação de ideias libertárias no Brasil.
O Brasil não tem nenhuma sociedade, nem um debate político onde entram essas ideias libertárias que, de repente, passaram a se tornar... A gente é obrigado a dialogar com elas. Sobre o Estado mínimo, por exemplo. E isso eu acho que realmente é devido à ação dos bilionários nas batalhas das ideias. Agora, tentando ser aqui um democrata, os bilionários têm o direito de influenciar a política. Eu acho que é um novo adversário na batalha das ideias e a nossa missão é saber combatê-lo. Não necessariamente descreditando, mas encontrando formas de desconstruir essa ideia de que, por exemplo, um Estado mínimo é beneficial para o Brasil, que é algo totalmente absurdo. Enquanto analista de relações internacionais, absolutamente catastrófica para a imagem do Brasil. A militarização no México não ajudou, piorou a imagem do México. Militarização, em geral, quer dizer enfraquecimento do governo. E, por isso, negativo para um governo que procurava, acho que essa é a primeira contradição, um governo que procurava desesperadamente a respeitabilidade internacional enterrou definitivamente qualquer esperança de atingir esse objetivo com a intervenção militar. E a segunda grande contradição, enquanto apenas observador da atualidade, é que o presidente Temer defendia o parlamentarismo no ano passado. E agora ele faz uma intervenção federal que é a maior manifestação presidencialista que você pode ter. Então, a gente desvenda o oportunismo absoluto desse governo e os danos potencialmente irreversíveis que são a consequência desse oportunismo, porque vai ser muito difícil convencer os militares, que agora tem o Ministério da Defesa, a voltarem a assumir a posição que grande parte da população considera que é a posição que os militares devem ter na sociedade. Eu acho que sem nenhuma dúvida. Eu acho que há uma história de desconstrução, mas também é uma história de construção. E o Brasil, até o impeachment, ele tinha tido uma trajetória de construção política de bipartidarismo republicana que levou um líder sindical à presidência. Então, mas a manutenção desse líder sindical dependeu do fato dele ter sido o maior fenômeno político da história do país. Né? É verdade. E fracassou também, não só, eu acho que nós não estamos descobrindo agora que existem forças reacionárias no Brasil. Talvez elas tivessem estado silenciosas durante alguns anos, mas nós sabíamos que elas existiam. Eu acho que houve certas opções programáticas também do Partido dos Trabalhadores que abriram a brecha para o que aconteceu. E eu acho que isso não é uma questão de necessidade de autocrítica, mas apenas de uma constatação dos fatos na sua globalidade. Você fala o papel em relação às corporações públicas? Há algumas decisões de política econômica que foram tomadas, ao fato de você fazer uma campanha, como o Lindbergh diz, muito combativa em 2014 e depois partir para um ajuste. O ajuste talvez fosse necessário, mas ele era totalmente incoerente em relação à campanha que tinha sido feita. O fato é que o próximo presidente, ele terá de ser eleito, ele terá de executar o mandato que ele obteve para conseguir sobreviver no poder. Nós vamos ter um presidencialismo fraco a partir de 2018. O que o Temer fez foi enfraquecer o presidencialismo. Nós, na verdade, vivemos agora num parlamentarismo troncho, porque temos o presidente da Câmara que vai à ONU discutir sobre a política externa brasileira, um presidente que é totalmente submisso ao Congresso, e por isso é da minha opinião que o próximo presidente, a primeira missão dele vai ser reforçar a instituição. Aí volta um grande problema da discussão desse momento. De fato, há um grande risco de nós termos um Congresso ainda mais conservador. Porque, como você vê, por exemplo, o agribusiness agora, que anda tomando uma proporção gigantesca na economia, e vai querer entrar na política também. Eles vão se tornar financiadores de candidatos. As igrejas que têm canais de financiamento também vão ser capazes de financiar candidatos. Quem vai perder nas próximas eleições são os partidos, porque os partidos, acostumados ao dinheiro das empreiteiras, deixaram de desenvolver a habilidade de captar dinheiro das bases.
por isso que a discussão da renovação é urgente para as eleições de 2018 e por isso que a discussão sobre a importância de ter um candidato a presidente competitivo que possa ganhar é essencial, porque no Congresso vai ser muito difícil ganhar a batalha. E se há uma porta de saída da democracia no Brasil, e não é por acaso que o Temer tentou destruí-la, é o presidencialismo. E é o voto para presidente. Eu não acho que tem sem o Lula. O Lula vai sempre ser o ator decisivo dessas eleições. Estando candidato ou não? Estando candidato ou não. E eu acho que o debate ele não deve ser sobre as individualidades que devem suceder ao Lula, mas sobre o programa que o PT quer. Então, mas aí nós entramos num ponto, você fala do Pacto Nacional. Quer dizer, hoje você tem, dentro desse presidencialismo, enfraquecimento em relação ao Congresso, o protagonismo inédito aí do Judiciário e do Ministério Público, a mídia meio perdida hoje aí, mas sempre querendo ter o seu quinhão aí, e agora as Forças Armadas. É possível você compor e vencer todas essas pressões sem ser um Bonaparte aí da... Não tenho a menor dúvida, porque a prioridade, eu não acho que essa vai ser uma campanha sobre ética, não vai ser uma campanha sobre segurança pública, vai ser uma campanha sobre economia. Sobre qual é o governo que vai conseguir reabilitar o país e que vai conseguir retomar a economia. E nesse campo, as pessoas sabem que o Partido dos Trabalhadores consegue entregar. E eu acho que se nós levarmos o debate nessa direção, há tentativas, claro, nesse momento, e o Temer ele cometeu um erro gravíssimo para um presidente da República, que é ir dialogar diretamente com a extrema-direita no campo da segurança pública. Então ele transformou o tema da segurança pública como um tema central. Mas ainda faltam muitos meses para a eleição. E as massas, essas pessoas que votam 40% do Lula, alguns são apoiantes do Lula, outros são apoiantes do lulismo e outros são nostálgicos do grande Brasil que aconteceu com o Lula. E eu acho que essas pessoas são o eleitorado definitivo. E, concluindo aqui, os eleitores do Bolsonaro e da extrema-direita, você não vai conquistá-los disputando com o Bolsonaro na segurança pública. Você vai conquistá-los tendo um discurso econômico atrativo para eles. E foi assim que derrubaram a Le Pen na França, por exemplo. Não foi tentando fazer política de extrema-direita, foi em tentar entender por que essas pessoas estavam votando na extrema-direita, e muitas vezes é por causa da crise econômica, é porque eles são as vítimas do capitalismo.